Romanos capítulo 5, verso 5, a Bíblia diz: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós inimigos dele. Oh, maravilha, que profundidade deste amor, pastor Guaraci. E Ele pode dar este amor para mim, Ele quer dar para ti. Esse mesmo amor Ele derrama nos nossos corações. É com este amor que você ama os irmãos, as pessoas? Quando você vê o erro de alguém, você quer logo... O que nós podemos fazer para ter este amor? Vamos ler 1 Coríntios capítulo 12, 31. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Eu pergunto aqui, quantos aqui já receberam na sua vida os 9 dons? Levante a mão. Ninguém, né? Por que que não? Por quê, irmão? Por quê? Porque a gente não pede. A Bíblia diz: procurai com zelo os dons espirituais. A gente pede carro, pede casa, a gente pede emprego, pede esposa, pede marido, pede filho, pede nora, pede genro. Mas não pede os dons espirituais. Aí Deus diz assim: procurai com zelo os dons espirituais, e eu vos mostro ainda um caminho sobremodo excelente. E aí ele entra no capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Deus está dizendo aqui, sabe por que você não tem este amor? Porque você não pede. Os obreiros até pedem: Jesus, me dá dons de curar. Por quê? Porque o dom de curar aparece. Senhor, me dá o dom da palavra, Senhor, eu quero pregar. Porque aparece. Agora amar não aparece. É por isso que Deus diz: se você fizer tudo isso, se você profetizar, se você curar, se você der os teus bens, fazer tudo isso que aparece, mas não fizer o que não aparece, nada disso te aproveitará. A gente olha para a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vemos, a Bíblia diz que Jesus curava os enfermos, Jesus multiplicava pão, multiplicava peixe. E depois diz assim a Bíblia, e Jesus diz para os seus discípulos: atravessai o lago, o mar para o outro lado. E Jesus ficou despedindo as multidões. Agora hoje, como é que acontece com os milagrosos, homens de Deus, hoje? Eles pregam, fazem oração, já tem uma porta atrás do púlpito para escapar ligeirinho. E já tem um helicóptero esperando ali atrás. Porque a questão do amor se foi. Ninguém mais quer despedir as multidões. Quando Jesus se encontrou com Pedro, pastor Guaraci, depois da sua ressurreição, e Jesus iria ali comissionar Pedro para ser o primeiro líder da igreja primitiva. Ele ia ser o primeiro líder da igreja primitiva. E Jesus ia comissionar Pedro.
E Jesus chegou lá, Pedro estava pescando, Pedro pulou na água, correu, foi até lá, aquela praia, e Jesus sentou com Pedro, e Jesus não perguntou assim para Pedro: Pedro, tu tem curso de teologia? Pedro, tu tem ETAD? Pedro, tu tem Refidim? Pedro, tu tem dom disto? Pedro, tu faz milagres? Pedro, tu tem boa mensagem? Pedro, tu tem uma boa pregação? Pedro, tu isso? Não, Jesus só perguntou uma coisa: Pedro, tu me amas? Aleluia. É só uma coisa que ele precisa de nós. Aleluia. Aleluia. Podemos ter todas essas coisas, tudo isso é bom, mas se não tiver amor, nada disto nos aproveitará. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, aleluia, eu te amo. Pedro se lembrou que tinha negado Jesus. Pedro se lembrou das suas misérias, das suas fraquezas. Mas ali diante dele estava alguém que tinha morrido por ele. E aquele amor de Jesus para o Pedro mudou a vida de Pedro. Pedro não teve condições de sustentar sua palavra diante de Jesus. Ele disse: Jesus, olha, eu morro, mas não te largo. Ele não teve condições de sustentar a sua palavra, ele negou Jesus 3 vezes, mas agora tudo tinha mudado. Por quê? Porque Jesus havia morrido, ele tinha amado Pedro primeiro, o amor de Jesus na cruz constrangia Pedro, aleluia. Agora Jesus havia amado Pedro de uma maneira extraordinária, sobrenatural, divina, preciosa. O amor da cruz contagiou Pedro, o amor da cruz encheu Pedro. Este amor da cruz vai encher as nossas vidas nesta noite, o amor do Calvário, o amor do sangue de Jesus. Era isto que havia mudado. Pedro não havia recebido o Espírito Santo. O que havia mudado é que antes Jesus não tinha morrido, mas agora Jesus havia morrido, e Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Tu me amas, Pedro? Jesus deu 3 chances para ele. Ele tinha negado 3 vezes, agora ia dizer 3 vezes que amava Jesus. Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas, Jesus? Tu me ama? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Jesus, tu sabes que eu não tenho força para te amar. Tu sabe que eu te neguei, tu sabe das minhas misérias. Jesus, tu sabes todas as coisas. Tu sabes. Aí Jesus disse: passou no teste. Tu é o pastor da igreja de Jerusalém. Apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta as minhas ovelhas. Oh, glória a Deus. O amor fez a diferença. Escute, há 3 tipos de crentes, considerando o amor. Há o crente Mar da Galileia. Quem é o crente Mar da Galileia? O crente Mar da Galileia é o crente que está no Antigo Testamento ainda, no primeiro mandamento, não no novo, no velho. O Mar da Galileia, meus irmãos, ele recebe a água do Rio Jordão, no norte, e deságua depois suas águas no Rio Jordão, lá no sul. Entendeu? O Rio Jordão entra no Mar da Galileia pelo norte e sai do Mar da Galileia pelo sul. Então veja, o Mar da Galileia é como crente, ele recebe amor e dá amor.
Amém? Ele ama como ele é amado. Oh, glória a Deus. É o crente que está naquele amor lá. Ama como é amado. Ama como a si mesmo se ama. É o crente, o Mar da Galileia. Mas há o outro crente, o crente Mar Morto. Porque depois que o Rio Jordão sai do Mar da Galileia, ele sai do Mar da Galileia a 210 metros abaixo do nível do mar. O Mar da Galileia é um buraco. E ele desce mais de 200 metros e chega lá no Mar Morto. E quando o Rio Jordão larga sua água no Mar Morto, o Mar Morto só recebe a água. E como o Mar Morto está lá no fundo, ele está a 400 metros abaixo do nível do mar, ele não manda a água dele para lugar nenhum, ele só recebe amor. Por isso ele virou um Mar Morto. Esse tipo de crente é aquele crente que acha que todo mundo tem o dever de amá-lo. Se ele fica doente, ele reclama: ninguém me visitou no hospital, mas ele nunca visitou ninguém. Se ele está desempregado, ele quer que todo mundo ajude ele, mas ele nunca ajuda ninguém quando ele está empregado. É só me dá e me dá e me dá e me dá. Aí, meus irmãos, lá o Mar Morto é tão salgado, que se alguém chegar com uma ferida lá e encostar e colocar a perna, o braço lá, arde, queima. Assim esse tipo de crente. Se chega alguém ferido perto dele, sai mais ferido ainda. Terceiro tipo de crente é o Rio Jordão. O Rio Jordão, ele está sempre dando água. Ele dá água para o Lago Meron. Aí ele atravessa o Lago Meron, anda 20 quilômetros, desce 200 metros em 20 quilômetros, só cachoeira, e entra correndo no Mar da Galileia. Atravessa o Mar da Galileia, anda, como eu já disse, 115 quilômetros em linha reta, 310 quilômetros em curvas. Ele torna fértil todo o Mar do Jordão, todo o Vale do Jordão, melhor. Você vê deserto de todos os lados, mas lá onde o Jordão passa, é tudo verde. É tudo verde, é lindo de ver. No meio do deserto, aquele verde, o que está lá? É o Jordão. Mas, pastor Humberto, como é que é o Jordão? O Jordão é assim grandão, que nem o Guaíba? Não. O Rio Jordão tem uns 20 metros de largura só. Profundidade máxima, 4 metros. Profundidade média, 1,5 metro. Onde Jesus se batizou, foi batizado por João Batista, lá o Rio Jordão não tem 1 metro de fundura. É pequenininho. É feio. Não tem aparência. Não tem formosura. O Mar da Galileia é grande. O Mar da Galileia tem 47 metros de profundidade. E é alimentado pelo Jordãozinho minguadinho. Mas quando Jesus quis se batizar, ele não foi no Meron, ele não foi no bonito Mar da Galileia, ele não foi no grande Mar Morto, ele foi lá no feiozinho. Jesus foi lá naquele que dá. Ele foi lá se batizar, pastor Paulo Roberto, naquela aguinha rasa. Aleluia! Glória a Deus! Mas pastor Humberto, mas da onde que o Rio Jordão tira água? O Mar da Galileia recebe água do Jordão e larga água para o Jordão. O Lago Meron recebe do Jordão e larga água para o Jordão. Mas e o Jordão, de onde tira água? Ah, então segredo. O Jordão, ele nasce lá nas encostas do Monte Hermon. Ele vai lá para cima. Ele recebe água das chuvas, da neve derretida, das fontes perenes do Monte Hermon. Glória a Deus. E assim o amor você não vai receber nem do Mar da Galileia, nem do Lago Meron. Você tem que subir no monte da graça de Deus. É lá no Monte Hermon que você vai receber este amor de Deus para a sua vida. Este amor não é humano, este amor é divino. Aleluia.